Gente, hoje é genital feminino, vulga a melhor matéria desse período. Não, Não é não, tá, gente? não, Quem me refundou? não, vou ficar. vou reclamar não. Minhas costas doendo. Tá, vamos começar. Isso aqui é um monte de pubis. Parece besteira, mas minha veterana falou que ele já chegou a cobrar na prova. Então, tipo, ele pode pôr um coisinho aqui e perguntar qual estrutura é essa. Um monte de pubis. Que basicamente vai ter gordura, pelo, essas coisas assim, não tem nada demais. Aí depois do monte de pubis, a gente tem os lábios maiores. Que são esses daqui. Ah, mas a última vez ela chegou muito atrasada. Você não perdeu nada, tá? Vou falar aqui. Isso aqui é um monte de pubis. E dizem as más línguas ou as boas línguas, né, que isso pode cair na prova. Já caiu uma vez. Aí eu tô falando que não tem nada demais, que é basicamente tecido, gordura e cabelinho. Não tem nada assim de específico. Aí a gente tem os grandes lábios. Os grandes lábios, quando eles estão fechadinhos assim, eles formam a rima do pudendo. Pudendo é essa região aqui, feminina. Então é só lembrar que os grandes lábios formam a rima do pudendo. Aí, depois a gente vai para os pequenos lábios. Os pequenos lábios vão seguir a mesma lógica. Ele vai fazer uma rima, só que vai ser a rima do vestíbulo. Ok? E essa vai ser fica melhor pra isso. Ui, desculpa. Essa daqui não, menina, essa aqui. Não, é essa aqui. Ah, tá. Aqui, quando a gente abre os lábios menores, eu vou mostrar aqui, depois eu vou tirar, tá? Aqui nos lábios menores a gente tem dois orifícios. Só comentar uma coisa, a gente comentou na aula teórica com eles, pra gente tentar focar mais na prática mesmo, tá? Pra bem essa coisa de visualizar e falar não. Ah, não, mas a gente é assim. Mas o que tem acontecido? Não foi? Eles estão indo muito bem na teoria e quando chega na prática, eles estão meio perdidos. Ah, não, de bom. Então, aí o que você fazer? Terminou de explicar? Alfineta o negocinho, mostra pra todo mundo, porque às vezes quem tá aqui não vê direitinho, Uhum. tá? Vai assim, alfinetando e cobrando o nome mesmo das estruturas, Tá. tá? Aí aqui a gente vai ter dois orifícios. Aí esse aqui é o orifício da uretra externa, que é onde vai sair o xixi. E esse daqui, onde eu coloquei o dedo, vai ser o da vagina, que é onde ocorre a penetração, essas coisas. Ok? Esse aqui. Aí aqui, só relembrando, tem os grandes lábios, a face tem os pequenos lábios. A face e os pequenos lábios tem dois orifícios. Aí tem o da uretra externo, que é onde vai sair a urina, e esse daqui, que é um buraco um pouco maior, que é o da vagina, onde vai a penetração, isso aí. Então, só relembrando, monte de pubis, grandes lábios, que vai fazer a rima do pudendo, pequenos lábios, que faz a rima do vestíbulo. Aí dois orifícios, a gente tem o orifício da uretra externa, que é onde sai o xixi, e o vaginal, onde faz a penetração, ok? Aí, aqui é importante. Aqui no final dos grandes lábios, mais ou menos nessa região aqui, a gente vai ter o bulbo do vestíbulo. Isso é importante porque é uma estrutura homóloga ao masculino. Então aqui vai estar o nosso tecido erétil, feminino. Não dá pra ver porque ele fica profundo, mas ele estaria mais ou menos nessa região. E eu não sei se o Serginho comentou com vocês que tem aquela Bartolinite. Bartolinite, isso. Que estaria nessa região aqui mais ou menos, que essas glândulas ficam aqui perto. Então elas não dão pra ver, não dá pra sentir normalmente, mas quando tá inflamado e tudo mais, dá pra sentir. E fica nessa região aqui. Então, monte de pubis, grandes lábios, que formam a rima do pudendo, pequenos lábios, que formam a rima do vestíbulo. Aí, orifício da uretra externa e orifício vaginal. Alguma dúvida por enquanto? De genital externo é isso, é bem tranquilo, tá? Agora a Mariana vai falar sobre a vagina em si. O que a nossa monitora fala do vestíbulo? Verdade. Aí tem a rima do pudendo, né? Aí tem o ósseo externo da vagina e tem o ósseo externo da uretra também. Aí continuando, aqui seria a uretra, porque essa daqui é a bexiga. Aí da bexiga. Tá dando pra todo mundo ver? Aí da bexiga vai sair a uretra, que vai pra cá. Aí a uretra, ela tem um ósseo interno, que vai ser aqui na saidinha da bexiga. Assim que sai a bexiga, tem o ósseo interno da uretra. E aqui na parte, quando chega aqui na região externa, tem o ósseo externo da uretra.
Aí a gente também tem a vagina, que é o segundo buraquinho. A vagina, o que a gente tem que saber? Ela tem uma parede anterior e uma parede posterior. Normalmente a parede posterior ela é mais grossa, não é? A parede posterior da vagina eu acho que ela é mais grossa. Eu vou conferir, mas eu acho que ela é mais grossa. E aí a gente tem que saber que tem uma parede anterior e uma parede posterior e ela vai comunicar o útero à parte externa do corpo. Aí, além disso, na vagina, a gente tem... Tá vendo que tem esse... Como se fosse essa projeçãozinha? Tem uma projeção aqui e uma projeção aqui. E aqui seria a entrada do... Alguém tem uma pinça? Obrigada. Aqui seria a entrada do útero. Aí tem uma projeçãozinha aqui e uma projeçãozinha aqui. Isso aqui são os fórnices. Aí a gente tem o fórnice posterior e a gente tem o fórnice anterior. Aí saber diferenciar qual que é anterior e qual que é posterior, porque cai na prova, na nossa prova caiu. Acho que o período passado também caiu. Aí eu não lembro. E aí você tem que diferenciar que é o fórnice ou posterior ou inferior. De vagina é isso. Isso, anterior ou posterior. Eu vou só, antes da gente voltar pro útero, eu esqueci de falar do clitóris. Eu não sei como vocês falam, se é clitóris, clítoris, enfim. Essa estrutura, ela também vai ser uma estrutura homóloga ao do masculino. Então ela vai ter raiz, ela vai ter o prepúcio, o frênulo e o clitóris em si. Na prática, é muito difícil de ver porque ele é bem mais singelinho. Mas vocês vão lembrar, tipo, fazendo uma analogia com o homem. Essa pelanquinha que fica ligando aos lábios menores aqui, depois eu mostro pra ele, tá? Seria o... Não é prepúcio não, frênulo. Isso. Aqui. Essa pelanquinha que recobre o clitóris é o prepúcio. E o clitóris seria isso aqui, mais ou menos. É bem pequenininho, mas seria a estrutura homóloga feminina, ok? Vocês viram? Não, vou mostrar pra cá. Não, mas eu não porque Vocês conseguiram? Vem cá, não, tá de boa, tá de boa. Ó, aqui é o clitóris, certo? Aí a gente vai ter essa parte que vai ligar os lábios menores. Eu vou só conferir antes de mostrar, que aí depois... Seu prepúcio ou freno. Aqui a gente tá fazendo um caminho contrário. Então a gente viu a genitália externa, passando pela vagina e a gente vai pelo útero agora. O útero é bem facinho as questões que caem sobre ele, é bem tranquilo. Primeiro, a gente vai ver as camadas que vocês veem em histologia. Acho muito difícil o Serginho cobrar, mas né? Aqui seria o perimétrio, essa região aqui de fora. Aqui o miométrio e aqui dentro o endométrio, tá? Eu tô falando porque tem no roteiro dele, mas isso é mais histologia do que anatomia. Vocês conseguiram ver? Tá tranquilo? Eu vi, desculpa. Você conseguiu ver, Gabriel? Pergunta, Thaís. Tá. Então tem essas 3 camadas. Agora falando... Aí falando das partes agora. A gente tem o fundo do útero, que é essa parte aqui de trás. Aí a gente vai ter o corpo do útero, que é essa parte mais gordinha. O istmo. Toda vez que vocês ouvirem a palavra istmo, lembra que é uma tá afinando assim. Então, o istmo. E aqui é o colo. Esse colo do útero é onde que faz aquele exame de preventivo da mulher e tudo mais. Então vem aqui, dá uma raspadinha e é isso, ok? Aí aqui a gente tem o ósteo uterino, que é onde... Vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui a gente tem um ósteozinho, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas aqui dentro... Tô com medo de arrebentar, mas tá vendo aqui dentro? Aqui. Deixa eu mostrar aqui. Gente, se alguém não conseguir ver, me fala, tá? Que eu respeito, sem problemas. Aqui, ó. Aqui a gente tem um ósteo. Aqui dentro. Ok? Mostra pra mim que eu não consigo ver direito. Tá aqui assim. Tá mais difícil de ver, mas é ali dentro. Então, relembrando de útero, a gente vai ter o fundo, o corpo, istmo, que é essa coisa mais fininha, e o colo, ok? E de camada, endométrio, miométrio e endométrio. O útero, ele vai ter alguns não, né? Tem bastante até ligamento, né? Aí a Mariana vai falar pra vocês os ligamentos principais, isso cai muito na prova, tá?
Eu não lembro dele cobrando parte do útero na prova. Não. Mas ligamento cai bastante. Eu acho que já cobrou o colo. Colo? Não, acho que na revista ele cobrou o intestino. E foi? Isso eu realmente não lembro. Mas assim, ligamento sempre cai. Pelo menos um sempre cai. Se não é do feminino, é do masculino. Mas assim, normalmente cai bastante. Pode mostrar pra você. Eu vou olhar aqui o negócio. Gente, vocês vão ver que o útero ele tem muito mais ligamento do que dá pra gente ver aqui. Pra prática, mesmo que seja teórica, saibam todos os ligamentos, porque semestre passado ele pediu ligamento e a galera colocou teórico no meio e ele aceitou. Então, assim, não sei como é que foi a pergunta, mas a resposta era ligamento que não dá pra ver. No útero a gente vai ter vários ligamentos, mas assim, que dá pra gente ver mesmo são 3. São 3. Primeira coisa que a gente tem que ver, gente, posição. Eu acho que mostrar isso daqui, acho que vai ser mais difícil, mas tá. Mentira, são 4, que agora eu vi outro. O primeiro ligamento. A primeira coisa que a gente tem que saber, posição de útero, tanto para teórica quanto para prática. Na prática, na nossa prova, acho que ele perguntou alguma coisa sobre o útero que estava em posição errada, ou qual era a posição do útero, alguma coisa assim. Era alguma coisa assim. Mas, enfim, o útero normalmente ele vai ficar assim, ele meio que vai ficar deitadinho, sobre a bexiga, e aí vai ter esse ligamento aqui, que normalmente ele vai pra frente, na real. Aí, tipo assim, ele realmente fica pra frente quando você vê ele, só que acho que em outro cadáver não vai ter. Aqui, tá vendo que ele... Oi, gente, tá certo, tá? Aquilo é o frênulo mesmo. O que eu mostrei era realmente o frênulo. Tá vendo que tem um ligamento aqui que tá indo pra frente? Tipo assim, você coloca, ele vai pra frente. Esse aqui é o ligamento redondo do útero, que ele vai ligar o útero aos grandes lados. Aí ele vai ter dos dois lados e ele realmente vai pra frente. Aí tá vendo que aqui tem um negocinho que vai sair primeiro que todo mundo? É o que vai sair mais em cima? Essa aqui é a tuba uterina, que a Thaís vai falar daqui a pouco. E tem um ligamento que meio que é um pouquinho posterior, que vai ir pro ovário, que é o ligamento próprio do ovário. Tá vendo que aqui tem um negócio que sai mais posteriorzinho que tá ligando. Esse aqui é o ovário, tá? Aqui tá o ovário, aí tem um negocinho que tá saindo do útero e tá indo pro ovário. Esse aqui é o ligamento próprio do ovário, ou útero-ovário. Vocês verem. Parece um chicletinho meio mascado. Aí seria esse ligamento aqui, ó. Qual que você tá falando? Do ovário? O que isso. Esse aí liga o útero ao ovário. E esse aqui. Deixa eu ver qual que é o ligamento. Não, é esse aqui mesmo que eu preciso. Eu vou repassar de novo qualquer coisa com vocês. Só vou falar os dois últimos aqui. Aí, posterior a ele, tem um ligamento aqui, tá vendo que tá saindo do ovário? E ele vai lá pro sacro. Se você ver, ele vai fazer um arco aqui. Esse aqui é o ligamento útero-sacral. E tem o ligamento... eu devo ter ido olhar esse negócio pra mim. Enfim, é o ligamento útero-sacral esse aqui, que tá indo pro sacro aqui. Desses ligamentos, vocês têm alguma dúvida? Mostra pra Vocês Letícia. viram? Não? Mostra pra Letícia aqui também que ela não vê. Só deixa eu falar esse último ligamento e aí eu volto. E o último ligamento que a gente tem é o ligamento largo do útero. Só contextualizando aqui pra vocês. Quer que segura? Vocês só não vão tirar uma foto igual o Samir tirou do passado, pelo amor de Deus. Nossa cara assim. Aqui, gente, a primeira coisa que vai sair do útero é a tuba uterina. Então, isso aqui é a tuba uterina e isso aqui é o ovário. Esse negocinho aqui, tá vendo que tem um negocinho mais escuro? Esse aqui é o ligamento útero-ovárico, que vai ligar o útero ao ovário. Aí, tá vendo que tem isso aqui e isso aqui? Isso aqui é o ligamento largo do útero. Ele meio que vai recobrir quase toda os órgãos todos daqui. Tanto tuba quanto ovário quanto útero. Aí o ligamento largo do útero, ele tem divisões. E dá pra errar na prova, tá? E sempre cai, tá? Eu errei, inclusive eu inventei uma parte pro ligamento largo do útero quando a gente fez a prova. O ligamento largo do útero, ele vai ser dividido em 3.
uma que vai estar próxima ao ovário, uma que vai estar próxima à tuba e uma que vai estar próximo ao útero. Uma coisa, quando a gente fala de tuba, a gente fala de meso. Então, quando a gente vai tirar meso-salpinge... É o contrário, quando fala salpinge, fala de quando a gente fala de salpinge, a gente fala de tuba. Aí, por exemplo, salpingotomia, um trem assim. Salpingectomia é a retirada da tuba. Então, salpingo é tuba. Aí, tá vendo que tem uma parte do ligamento largo que ele tá abaixo da tuba uterina, que tá a tuba, e aqui tem uma parte do ligamento largo abaixo. Vai ser o ligamento salpingo. Meso-salpingo. Meso-salpinge, eu acho, né? Salpingo. Meso-salpinge, gente. É o ligamento meso-salpingo. Aí tem uma parte que, se vocês verem, tá vendo que aqui tá o ovário, aí tá vendo que aqui tem uma parte que tá abaixo do ovário? Bem com os olhos do coração, eu acho que aqui por trás fica melhor de ver. Tá vendo que aqui, ó, tem uma parte... Peraí, aqui. levanta aqui. Ah, tá, desculpa. Peraí. Tá vendo que aqui tem uma parte abaixo do ovário? É o mesovário. E tá vendo essa parte aqui perto do útero? É o mesométrio. O que vocês estão rindo aí? Igual uns bocó. De ligamento de útero, é isso. Vocês conseguiram ver tudo? Você conseguiu ver tudo? Consegui. Certeza? Conseguiu ver? Vocês têm que mostrar os outros. Vai sair 3 coisas aqui de cima do útero. Vai sair uma pra frente, uma assim e uma um pouquinho mais posterior, se fosse na barra, né? Mas um pouquinho mais posterior. Esse aqui que vai pra frente é o ligamento redondo do útero. Aí ele vai ligar com os lábios superiores maiores, os lábios maiores. Aí tá vendo que tem um negócio que vai sair mais superior? Tem 2 aqui embaixo e tem esse aqui que sai mais superior. O que sai mais superior é a tuba uterina. E tá vendo? Aí eu vou pegar esse lado aqui, fica mais fácil. Aqui, gente, seria um restinho de tuba uterina. Aí, aqui, tá vendo? Seria... Eu não vou nem forçar a barra, senão é sacanagem. Mas aqui seria um restinho da tuba uterina e aqui seria o ovário. Aí, tá vendo? Aí, você vai puxando aqui as cordinhas, ó. Veja um chicletinho, parece que tá mastigado. É o ovário. Então, tá aqui embaixo, perto dele, mesovário. Só toma cuidado Se tiver pra diferenciar ele do... Meso-salpinge. Não, do útero ovário. Ah, tá. Entendeu? Aí ele pode cobrar tanto assim quanto assim. Então estudem nas duas peças. Aqui, ó, aqui dá pra ver ele, ó. Só não dá pra ver o da tuba, gente. Porque a tuba tá arrancada aqui. Mas, ó, tá vendo que tem isso aqui, ó? Deixa eu ver se tem um. Isso aqui tá do lado do útero. Aqui é o útero, né? Aí aqui tá do lado do útero. Esse aqui seria o mesométrio. Esse aqui. Aí tá vendo? Aqui a gente tem o ligamento útero-ovárico, ó. Se a gente quiser puxar, puxa o ovário, o útero junto. E tá vendo que aqui tem um ligamento? Aqui, ó. Isso aqui? Isso aqui é o mesovário. Mesovário, É bem basiquinho mesmo. Então a gente viu o útero, o ovário, agora sobre a tuba. Vou tirar aqui só pra mostrar, depois a gente pode marcar outras coisas. Eu vou mostrar aqui, porque aqui fica mais fácil de ver, né? Segura? Não, acho que aqui vai dar. Tá todo mundo conseguindo ver? A tuba uterina ela vai ser dividida em partes, igual o útero. Então a gente tem essa primeira aqui que chama intramural, que é a parte que faz a conexão da trompa da tuba com o útero. Aí depois a gente tem o... Peraí que eu esqueci o nome do meio. Já é o íntimo? parte mais próxima. É íntimo, Isso mesmo. Aí tem o istmo, que vai estar bem aqui. Aqui não parece que ele está afinando, mas se você partir do ovário, você consegue ver que ele está afinando. Então, intramural, istmo, aí a gente vai ter ampola. Toda vez que fala ampola é dilatação. Então aqui tá vendo que fica um pouco mais grosso? Aí a gente tem a ampola. E da ampola sai as fímbrias, que são aquelas... Não é cabelinho, né? Mas são aqueles fiozinhos que vão pegar o ovário e tudo mais. Ovário não, pegar o óvulo. Tem peça que dá pra ver bonitinho as fímbrias. Porque a gente pensa que é uma estrutura muito microscópica, mas não é. Dá pra ver a olho nu. Só que as peças que davam pra ver
Eu acho que elas... Eu acho que o pessoal destruiu. É, não dá pra ver. Mas dependendo da peça, dá. Mas assim, sinceramente, eu acho que iria cobrar fúndrias da tubuteria. Tem outras partes. Mas essa fibra não sai do vagina? Ou sai da... Porque eu li que sai do... Isso. Desculpa, você tá certo. A gente tem a ampola, aí depois tem o infundíbulo e do infundíbulo sai a seta. Muito bem. Então, só repassando. Intramural, aí a gente tem o istmo, a ampola, aí você acabou de falar, infundíbulo e as fibras, ok? Aí eu vou... Dos ossos do útero? Falei desse daqui, o externo. Tem um que eu não tinha. Ah, tá. Dá pra mostrar. Uma pergunta que dizem que ele faz, né? Na nossa prova ele não fez, né? Mas ele pergunta por que mulher é mais fácil ter infecção do que homem. Ah, verdade. Eu ia perguntar isso, ele falou na teórica. Né? É porque mulher... não, também. Assim, você tem mais infecção na mulher na região genital por causa do tamanho da uretra e por causa do espaço entre o ânus e a vagina da mulher é menor do que quando você compara o ânus e o pênis do homem. Mas pra... Mas pra essa questão da infecção, quando ele fala de infecção, é infecção sistêmica. É porque o que acontece? As fímbrias, elas são liberadas, elas meio que, a tubuterina na real, ela se abre ali dentro do ligamento para pegar o útero, né? Ou os ovócitos, porque o ovário, ele não é conectado à tubuterina. Só que ela se abre na cavidade abdominal. Então, assim, se você parar para pensar que uma IST, ela vai passar pelo canal vaginal e ela pode seguir o caminho retrógrado ao da menstruação, por exemplo, O pênis. Cadê o clitóris? Tá bem aqui escondidinho. Ele vai ter uma glândula. Eu vou mostrar depois, mas tipo assim, não dá pra ver mesmo. Mas vocês vão imaginar a estrutura. Aí vai ter a glande, igual o pênis. Aí a gente vai ter um freno que vai ligar o clitóris aos pequenos lábios, que vai ser como se fosse uma abinha. E a gente pode ter eu não achei o termo prepúcio, né? Mas a gente teria tipo uma camadinha aqui tampando ele, tá? Mas só tô falando. tem um ovário? Ah, não, tem um ovário aqui. Gente, e aí o último órgão que a gente vai ter vai ser o ovário, que seria esse trocinho aqui, ó. Aí tem os ovários que eles são maiores, aqui, esse aqui, por exemplo, ele tá maior. O que a gente tem que saber do ovário? Não acho que ele vai cobrar, mas, tipo assim, pra teórica de vocês, saber a função do ovário, tanto a função hormonal quanto produzir células reprodutoras. E o ovário, ele vai ter, basicamente, 2 ligamentos, que é o que eu já falei, né, que é o ligamento útero-ovárico, e esse aqui, que é o ligamento suspensor do ovário. Ele vai ficar meio que assim. Aí... é saber identificar o ligamento suspensor do ovário e saber o que passa nele. Vai passar as artérias ovárias, a artéria ovárica, os vasos ováricos, artéria e veia. Aí saber a origem. A artéria vai vir da aorta abdominal e a drenagem venosa, ela diferencia de um lado para o outro. Então, tipo assim, tem que saber, vamos supor, se ele... Eu não acho que o Serginho vai chegar a este ponto, mas se ele cobrar onde desemboca a veia ovárica, aí você tem que saber qual lado que é, porque cada lado vai ter uma desembocadura. Essa tava até naqueles esqueminhos que vocês tiraram foto meu da semana passada, que um vai pra veia cava, o outro vai pra renal. O esquerdo vai pra veia renal esquerda e o direito vai pra veia cava inferior. Aí, assim, pra teórica também, saber que isso é uma forma, quando você tem tumor, tanto em testículo, que vai ser a mesma relação, quanto no ovário, é muito fácil você disseminar, porque você tá mandando diretamente o sangue pra veia cava e pra renal. Então, tipo assim, ele fica muito fácil de ir pro resto do corpo. É isso. Acabou. Então, vamos ver. Não acho que o Serginho vai cobrar algum nervo, porque assim, ver ele, vocês não vão ver. Mas assim, tem tempo. Estudar nunca é demais. Agora, os ligamentos, é sério, mesmo que não dá pra ver, dê uma passada de olho nos ligamentos, porque realmente cobrou ligamento que não dava pra ver na última prova, e era uns ligamentos muito aleatórios. Era para colpo? Era para corpo e tinha outro também. Pubo vesical medial e pubo vesical lateral, que eu fiquei puta que isso era bexiga.
Assim, não dá pra ver, mas talvez ele pode Eu não falar sei, assim, assim, cite outros, alguma coisa nesse sentido. Sinceramente, eu não sei como era a pergunta, porque eu não fiquei no dia da prova, mas a resposta, se eu não me engano, era paracolpo e pubo vesical. Então, assim, dá pra ver? Não. Pra mim, vocês nem tinham que ver isso, que é a nota 4. Mas, estuda, porque caiu. Pelve feminina, a primeira coisa que a gente tem que ver se é feminina ou masculina. Você já tá até começando aí, né? A gente tem que ver se a pelve é feminina ou masculina e se tem a presença do útero. Porque tem pelve que não tem, se a pessoa for esterectomizada, e aí muda, né? O primeiro recesso aqui, Aqui, gente. Ai, não vai dar pra vocês verem, né? Depois eu viro pra vocês, gente. Pode falar, Gabriel. Retrovesical? Não. Pubo vesical. Retropúbico. Mas eu te dava meio. Essa daqui. Como é que é seu nome? Tainá. Bexiga, útero, reto e sacro. Então sempre vai vir nessa ordem. Aí primeiro a gente vê que a pelve aqui é anterior e aqui é posterior. Aí sempre vai vir nessa ordem. Bexiga, útero, aqui, reto e aqui vai estar o sacro, né? Aí entre a bexiga e o pubis, a gente vai ter o pré-vesical. Não, é pré-vesical, agora se pré-vesical ou retropúbico. Pré-vesical ou retropúbico. Então, pré-vesical. Pré-vesical, não? Agora você já me deixou confusa. Não, é pré-vesical, gente. É pré-vesical ou retropúbico. Aí, entre a bexiga aqui, você não tá vendo, né? Entre a bexiga aqui e o útero, a gente vai ter o vésico uterino. Entre o útero e o reto, a gente vai ter esse aqui, a gente vai ter o reto uterino. E atrás do reto até o sacro, a gente tem um pré-sacral ou reto retal. Retroretal. Atrás do reto, tem mais retroretal. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tem não. Deixa eu passar com vocês aí. O mesométrio, Mesométrio. que tá mais aqui pertinho do útero. Aí aqui tá o ovário, né? Aqui. Qual que você acha que é? Eu não sei, eu esqueci. Meso-ovário. Mesovário. E esse aqui que tá perto da tuba é o mesosalpinge. Salpinge. Salpinge. Mesosalpinge, mesovário. Aqui. Isso. É isso. É fácil. Só isso mesmo. Bem tranquilo. Falando de recesso, eu nunca vi esse nome não. Uma coisa importante, rapidinho, que agora que eu lembrei que dá pra confundir na hora da prova, quando você pega uma peça assim, aqui sai a tuba uterina. Aqui não tá dando pra ver, mas depois a gente pode procurar um cadáver que tem. Aqui, ó. É porque normalmente eles confundem nesse corte aqui. Aqui a gente tem a tuba uterina. Então a tuba uterina é o primeiro a sair do útero, ok? E depois a gente vai ter aquele ligamento redondo que a Mariana disse, que ele vai dar uma volta e vai pros grandes lados. Aí ele já sai de ladinho assim, ó. Ele não sai reto. Então o que sai reto aqui é a tuba uterina e mais lateralizado é o ligamento redondo. Lembra, como ele vai para os grandes lábios, ele tem que dar uma voltinha e fazer esse caminho aqui, tá? A artéria uterina vai passar por cima desse ligamento redondo? Boa pergunta, não sei, a gente pode pesquisar. Porque, tipo assim, sinceramente, é pouquíssimas peças que dá pra ver essa artéria uterina, sabe? Eu acho que as peças que dão normalmente é assim. Entendi. Tuba uterina, que tá aqui em cima. Esse aqui, o ligamento redondo. Qual outro? Ah, tá. O útero ovárico aqui, ó. Não, o útero ovárico tá aqui, ó. Ah, tá. Não problema. Não, você vê que tem umas pelvis que é pequenininha, né? Vocês conseguiram ver aqui? Ó, tuba uterina, tá vendo que ela sai literalmente meio que pra cima? Aí o ligamento redondo é esse aqui e ele dá uma voltinha. Ele faz tipo assim. Sim. Lembra, ele tem que ir pros grandes lábios, então ele tem que ir pra frente. Então ele dá essa voltinha aqui e vai, ok?
E esse aqui é o mesovário, que a Mariana falou. O que é isso que tá Não, falando? mesovário não. O quê? É próprio do ovário. Ah, tá, próprio do ovário, desculpa. Bem mal secado, né? Aqui, assim, ó. Esse aqui é o ovário, né? Isso. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá bem mal dessecado, mas é isso aqui. Ok? Aí é só isso. Vocês conseguiram ver?